Olá, hoje nós vamos ter uma aula sobre redação, né? Vou passar para vocês algumas dicas básicas para vocês criarem uma nova redação nota 10. Então, requisitos básicos para a produção de um texto. Primeira coisa que a gente tem que ter é ter domínio do idioma, conhecer o assunto a ser tratado. Então, a gente tem que saber. Quando a gente escreve sobre algo que a gente já conhece, fica mais fácil. Quando a gente vai escrever sobre algo que a gente não conhece, a gente vai ter que pesquisar esse assunto e procurar informações sobre isso. E conhecer as técnicas, que eu vou passar aqui algumas aqui para vocês. Uma das coisas, o título. A redação só deve ser intitulada depois de concluída. Então, tem pessoas que colocam o título e vai começar a escrever redação. O certo é você escrever redação primeiro e no final colocar o título. O título precisa ser bem criativo para chamar a atenção do leitor. Não há necessidade de sublinhar o título ou de colocá-lo entre aspas. Tem gente que gosta de sublinhar, então não há necessidade. Só coloque pontuação se houver verbo. Então, geralmente a gente não coloca nenhuma pontuação no título. Título com verbo, olha para vocês verem. Somente a primeira letra é maiúscula, olha. Viver e aprender. Somente a primeira é maiúscula. Depois, título sem verbo. A primeira letra das principais palavras são maiúsculas. Vida e saúde. Observem aí a diferença. Vida e saúde. Não tem verbo aqui. Ali tem. Então, a primeira palavra vai ficar com letra maiúscula. Às vezes, você, quando está criando o título, fica na dúvida. Será que eu vou colocar maiúsculo? Não. Então, aqui é essa a dica. Argumentos dissertativos. Então, argumentar é convencer ou tentar convencer alguém a respeito da veracidade das ideias que estamos vinculando. Isso aí vocês já aprenderam também comigo na outra aula, eu só estou reforçando. É o procedimento usado para convencer o leitor de nossa posição. É o procedimento usado para convencer o leitor de nossa posição. É a correta para levá-lo a dar sua adesão às teses defendidas pelo texto. Ali tá, gente? Então, para a gente convencer o autor, a gente precisa ter uns argumentos. O leitor, né? Então, como que a gente vai fazer uma boa argumentação? Aqui estão algumas dicas. Primeiro, é preciso ter bem claro o que queremos dizer. Delimitar o assunto, enxugar o assunto para poder saber o que você vai falar. Segundo, formular ideias também claras sobre o assunto delimitado. Então, eu vou formular ideias sobre aquele tema. Estruturar essas ideias com frases bem formuladas. Então, eu vou colocar frases em relação àquele tema bem formuladas para poder fazer uma boa argumentação em relação a isso. E tentar provar cada ideia, argumento, por meio da evidência, do raciocínio e das provas. Então, essa aqui é algumas dicas de fazer uma boa argumentação. Recursos linguísticos usados para confirmar a validade das ideias. Então, o que a gente pode utilizar para comprovar que minhas ideias elas são verdadeiras? Primeiro, argumentos de autoridades. Citar autores renomados, dar credibilidade sobre o ponto de vista. Então, se você quer comprovar que aquilo que você falou é importante, cita um autor importante que falou alguma coisa sobre aquele tema. Pesquise, busque saber, leia autores interessantes para você poder utilizar a fala deles no seu texto. Argumentos baseados no consenso. Citar proposições aceitas como verdadeiras numa certa época. Então, eu vou pesquisar algo sobre um tema que todo mundo sabe que é certo. E vou colocar aquilo no meu texto para comprovar que aquilo é verdade. Argumentos baseados em provas concretas. Apoiar as posições pessoais em fatos. Comprová-las por dados pertinentes e adequados. Então, eu vou mostrar com fatos aquilo que eu estou argumentando. Argumentos com base nas relações de causa e consequência. Argumentos baseados em exemplos. Argumentos baseados em oposição. Por exemplo, botar a oposição entre ideias e fatos. E argumentos baseados em semelhanças, aproximar dois elementos com base na semelhança entre eles. Então, há várias formas de eu argumentar, eu utilizar a minha argumentação. Por exemplo, eu posso elaborar uma causa de um problema e a sua consequência. É uma forma de eu argumentar
Posso dar exemplos em relação àquilo. Então, há várias formas de a gente argumentar. Lembretes que podem melhorar seu texto. Então, eu coloquei aqui várias coisas, várias dicas que vocês vão usar para melhorar o seu texto. Primeiro, faltou letra maiúscula. Antes de começar a escrever, faça um esquema de seu texto, dividindo em parágrafos as ideias que pretendem expor. Isso evita a repetição ou esquecimento de alguma ideia. Ou faça um esqueminha. Eu fazia muito isso. Então, o primeiro parágrafo vai falar sobre isso, segundo isso, terceiro isso, para ficar muito bem separadas as ideias. Número 2. Cheque se os pontos de vista que você vai defender não são contraditórios em relação à tese. A tese é aquilo que você colocou no seu primeiro parágrafo, que é a ideia que você está defendendo. Então, você não pode comprovar a ideia que você está defendendo com argumentos contraditórios. Elas precisam estar relacionadas com o que você defende. Então, elabore as relações de causa e consequência ou os polos positivos e negativos do tema. De todo tema que a gente vai falar, sempre tem a causa e consequência, sempre tem um ponto positivo e negativo, sempre tem os dois lados da moeda. Então, aí, isso é interessante colocar sempre no texto. Não tenha preguiça de refazer seu texto várias vezes. É a melhor maneira de chegar a um bom resultado. Procure redigir em aproximadamente 1 hora. Então, vamos supor que você separou 1 hora do seu dia para você escrever uma redação. Se deu errado, vocês vão ter que redigir de novo, apagar, rever, voltar, isso é importante. Número 4. Enquanto escreve em casa, tenha sempre à mão um dicionário para checar a grafia das palavras e descobrir sinônimos que evitem a repetição. Às vezes você quer usar uma palavra sinônimo para não repetir aquela palavra novamente no seu texto. Você pode ter um dicionário do seu lado, que você pesquisa aquela palavra e coloca uma de sinônimo igual. Eu tinha até um dicionário que chama Dicionário de Palavras Afins, próprio para usar em redação. Mas ultimamente a gente não precisa nem desses livros mais, que no Google tem tudo, né? Número 5. Não fuja do tema proposto. Então você tem que, se for pedido para falar sobre o aborto, você não pode fugir desse tema. Eu tenho que falar sobre isso. 6. Escreva o que você pensa sobre o tema dado e não o que você acredita que o corretor do texto gostaria que fosse escrito. Jamais analise os temas propostos movido por emoções exageradas. Então, às vezes você vai colocar as suas emoções, seus pensamentos. Eu queria que um cara que abusasse de uma criança fosse punido e colocasse lá tudo que você queria que fizesse com. Então, a gente não pode ter emoções exageradas no texto. Não escreva sobre o que você não conhece, nem utilize sua redação para fins doutrinários. Então, você não pode usar sua redação para escrever sobre aquilo que você não tem domínio. Use a linguagem padrão em seu nível culto. Sempre usa a língua portuguesa a seu nível culto. Não escrevam palavras no dia coloquial, como você usa com seus colegas em casa. Número 9. Empregue a linguagem denotativa. A linguagem denotativa é a linguagem que está no dicionário. Porque eu não posso usar uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada num texto, né, de redação. 10. Não empregue palavras cujo significado seja desconhecido para você. Não posso usar uma palavra que eu não conheço o significado. Se eu quero usar uma palavra diferente e eu não conheço, pelo menos pesquise então no dicionário para você saber o que você está usando. Porque às vezes você quer usar uma palavra que o autor usou, mas você não sabe o contexto, assim, se aquela palavra vai se encaixar. Número 11. Evite lugares comuns, frases feitas e expressões cristalizadas, como a pureza das crianças, a sabedoria dos velhos. Então, tentem ser mais original em seus textos. Evite também gírias e a palavra coisa, né? Às vezes você quer falar sobre a gente vai falar uma coisa que eu vi. Então, não fala uma coisa, né? Que coisa é essa? Então, você precisa citar. Procure o vocábulo adequado a cada ideia. Não use etc, não recomendo usar etc e não abrevie palavras. Evite repetir palavras. Use sinônimos. Há repetições que enfatizam, mas fora o caso intencional de ênfase, repetir revela pobreza de vocabulário ou desleixo.
Então, não fiquem repetindo palavras do seu texto. Por exemplo, assim, a população brasileira, vai repetindo a população. Então, evitem repetições. Evite expressões do tipo belo, bom, mal, incrível, péssimo, triste, pobre. Então, essas palavras, elas são adjetivos e elas denotam a sua opinião. Então, são juízos de valor sem carga informativa, impreciso e subjetivo. Então, não precisa ser subjetivo nos seus textos de redação. Vocês não precisam dar uma qualidade para aquilo que você está falando. Tá? Deixa o seu texto tem que ser mais objetivo. Não encha a linguiça. Cada palavra deve ser fundamental e informativa na redação. A falta de ideias. Não fique repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Isso é redundância, é prolixidade, é terrível defeito. É preferível poucas linhas bem redigidas a muito mal escritas. Faça um trabalho honesto. Então, tentem ser o mais curtos possíveis. Não precisa ficar querendo encher demais o texto. Às vezes também acaba acontecendo de vocês usarem umas frases muito longas. Não tem necessidade. 15. Não aumentar o tamanho da letra para dar a impressão de que escreveu bastante. Isso dispõe ao avaliador. Às vezes você não sabe muito o que falar sobre aquele tema, você coloca a letra bem grande. Então, usa a letra normal, né? Não fique querendo encher o texto seus. 16. Letra estilo bicho de pé. Não pode. Só se vê a linha de tão pequena. Então, letra muito pequenininha não é recomendável. 17. Não repita ideias tentando explicá-las. Se você escrever com clareza, só uma vez basta. Então, não fica repetindo, fica usando ou seja. Então, essas palavras ou seja, quer dizer que você vai escrever, vai falar a mesma coisa de uma forma diferente. Então, evitem isso. Não se desculpe dizendo que não escreveu mais porque o tempo foi pouco. Então, nunca coloque isso no seu texto. Cuidado com o uso inadequado das conjunções. Elas podem estabelecer relações que não existem entre as frases e tornar o texto sem nexo. Então, vocês precisam usar as conjunções corretamente. Se usar uma pergunta na tese, responda ao longo do texto. Evite interrogações na argumentação e na conclusão. Tem gente que gosta muito de colocar em pontos de interrogação, fazer perguntas, como se estivesse dialogando com o leitor. Para aprofundar seus argumentos, suas afirmações, use exemplos, fatos notórios ou históricos, conhecimentos geográficos, cifras aproximadas e informações adquiridas por meio da leitura, estudo e aquisição cultural, bagagem cultural. Então, evitem colocar muitas interrogações no seu texto. Usem comprovações com fatos, conhecimentos que você já tem. Pensamento novo, período novo. É comum entre os que iniciam misturar mesmo período com ideias que não se completam. Então, vocês vão falar um parágrafo sobre as vantagens. Aí, no outro parágrafo, vocês vão falar sobre as desvantagens. Então, vocês não podem misturar, né? Tome cuidado com o período muito longo, resultam confusos e são propícios a períodos incompletos. Então, usem frases mais curtas. Sempre falo com meus alunos, coloquem sujeito, verbo, predicado e ponto final. Sujeito, verbo, predicado, ponto final. Não empregue a primeira pessoa do singular. Eu. Não se usa muito em redação colocar o eu. Eu acho, eu penso, na minha opinião. Então, nós não temos o costume de ser pessoais nas nossas redações. Centralize o título, só use aspas se for citação. Quando vocês forem colocar o título, coloque o título bem no meio, centralizado. Faça parágrafos a mais ou a menos 3 centímetros de margem. Então, vocês coloquem a margem direitinho, né? Geralmente, se vocês forem fazer na folha em branco, que vocês vão colocar dessa forma. Atinge a margem direita e esquerda sem ultrapassá-las. Então, vocês estão escrevendo, não passa daquela linha para frente, daquela barrinha que tem no caderno. Coloque embaixo. Faça a letra legível. Se escrever letra de forma, procure distinguir as maiúsculas das minúsculas. Tá? Se caso. Eu não recomendo fazer redação em letra de forma. Tem que ser letra cursiva mesmo. Não borre, não rabisque, nem rasure o texto. Né? Não é bom fazer isso. Por isso que é bom passar ali primeiro, depois passar a caneta. Rascunhe suas ideias antes de passá-las para a folha definitiva. Então, para não correr o risco de vocês terem que rabiscar depois. E não exceda o limite máximo de linhas, nem fique aquém do limite mínimo. Então, vamos supor, lá está escrito assim, o limite mínimo são 15 e o máximo 30.
Não vai querer escrever 31 não, porque vocês vão acabar perdendo ponto com isso. Então sigam à risca as regras que estiverem lá para quando vocês forem criar uma redação, né? Então essas aqui algumas dicas para iniciar. Antes de eu começar a pedir qualquer tipo de redação para vocês, eu gosto primeiro de passar todas as dicas, como fazer, como elaborar, né? Trabalhar alguns temas com vocês para depois eu chegar ao ponto da redação. Tá ok? Espero que vocês se esforcem cada vez mais, continuem do jeito que estão, né? Que vocês sejam muito abençoados em tudo que vocês fizerem. Até a próxima aula.